proposta para o trabalho de biologia molecular é apresentar o DNA de maneira lúdica e criativa para alunos do ensino fundamental 2. O nome do trabalho é Entendendo o DNA. O grupo é formado pelos alunos Adriana Sanches, Aline, Carlos Poranga e Elisa. Vou falar um pouco sobre a definição de DNA. O DNA é um aglomerado de moléculas onde contém material genético. Esse material é determinante para o bom funcionamento dos seres vivos e também das formações das características físicas. É importante porque, em outras razões, o DNA contém as informações para que se produzam proteínas e RNAs. Sua formação, em grande parte, é envolvida com a estrutura do DNA. Essa é menos importante que a parte genética, onde se responsabiliza por carregar essas informações necessárias para a produção de proteínas e também para a formação do ser vivo. Essa formação é tão importante que qualquer alteração nele pode resultar-se em grandes mudanças, mutações e na própria formação de um ser vivo. Além disso, sua destruição leva à morte celular, o que em grandes proporções pode levar à morte do organismo. Entendemos que o DNA tem sido alvo de vários estudos ao longo de muitos anos. Tanto que o projeto Genoma, que é um estudo que buscava mapear o DNA, foi amplamente comemorado quando em 2003 foi anunciada 99% da sequência do genoma humano. O estudo tinha a intenção de realizar esse mapeamento com o objetivo de que, ao conhecer o sequenciamento, favoreceria a fabricação de medicamentos e tratamentos mais efetivos, levando em consideração a genética de cada indivíduo. Como acontece a formação do DNA? O DNA age orientando a célula na produção de proteínas. É composto por 4 partes distintas, chamadas nucleotídeos. Essas 4 partes vão se repetindo em diferentes sequências. Cada nucleotídeo é um açúcar ligado com um fosfato e uma base nitrogenada, e acontece a formação de uma espécie de 2 espirais. O DNA tem importância para toda a formação e funcionamento do ser vivo, sendo responsável pela produção de proteínas, que apresentam diversas funções. As proteínas de transporte, que carregam substâncias como, por exemplo, o oxigênio do sangue, os anticorpos, que são proteínas protetoras do corpo contra doenças, e as enzimas, que realizam reações químicas no corpo. Existe ainda o RNA, que é um outro ácido nucleico. Sua diferença para o DNA é pouca, mas faz diferença. Por exemplo, o RNA tem apenas um filamento e o DNA possui 2, o que forma o espiral. Outra diferença é a parte das células que contém RNA e o DNA. Enquanto em células procarionte, o que são células menos complexas, o DNA e o RNA estão no citoplasma. Nas células eucariontes, o RNA é encontrado no núcleo e no citoplasma, já o DNA somente no núcleo. A molécula de DNA é composta por uma dupla fita de nucleotídeos. Existem 4 subunidades de nucleotídeos e as 2 cadeias unem-se através de pontes de hidrogênio entre as bases nitrogenadas dos nucleotídeos. As cadeias são formadas por uma pentose, que é um açúcar de 5 carbonos, associada a um ou mais grupos fosfatos e uma base nitrogenada. O DNA é composto por uma desoxirribose e um grupo fosfato. As 4 bases nitrogenadas contidas no DNA são a adenina, a citosina, a guanina e a timina. Elas estão no interior da hélice, ligadas por pontes de hidrogênio,
Existem duas classes de bases nitrogenadas, que são as purinas e as pirimidinas, sendo que as purinas são a adenina e a guanina e as pirimidinas são a citosina e a timina. O antiparalelismo da dupla hélice é outra característica importante do DNA. Conseguimos ver essa organização do DNA quando denominamos os carbonos presentes na molécula de acordo com a sua posição em relação ao oxigênio do açúcar. Então, teremos uma cadeia que vai do carbono 5 para o carbono 3 e uma outra cadeia complementar e oposta que vai do carbono 3 para o carbono 5. Em biologia molecular, chamaremos de 5 linhas, 3 linhas. Para tornar o nosso vídeo mais lúdico e de melhor compreensão, faremos um modelo de DNA e usaremos para isso os seguintes materiais: jujubas coloridas, arames, tesoura, alicate, faca e argila. Escolhemos para representar os nucleotídeos as seguintes cores das jujubas. A timina será vermelha, a adenina será verde, a guanina será a goma roxa, a citosina laranja, o grupo fosfato as gomas brancas e as pentoses as gomas amarelas. Primeiramente, pegamos a argila, sendo a base da estrutura, moldamos e colocamos em um pratinho. Depois, fixamos cada cor de goma com as pentoses, o seu nucleotídeo correspondente. No final, prendemos a estrutura na base de argila, deixando-a espiralada. Os dois filamentos que compõem o DNA se enrolam um sobre o outro, o que formará uma dupla hélice, semelhante com uma espiral de caderno, podendo ter milhares de nucleotídeos. Como já foi dito, essas duas cadeias mantêm-se unidas por pontes de hidrogênio. Entre os pares de bases temos o A, que é a adenina, que se ligará ao T, que é a timina, e o C, que é a citosina, se ligará ao G, que é a guanina, formando sempre uma cadeia complementar. Se tivermos uma cadeia com a seguinte sequência de nucleotídeos, A, T, C, a cadeia complementar será T, T, A, G. Nos genes estão todas as informações biológicas de um organismo, que devem ser passadas para os seus descendentes ou até mesmo na produção de células filhas, na proliferação celular. A descoberta da dupla hélice permitiu responder muitas perguntas sobre a duplicação do DNA e a transmissão dos genes. Com o nosso modelo de DNA, ficou mais fácil perceber como os nucleotídeos, representados pelas jujubas, se unem com as pentoses, aqui representados pelas gomas amarelas. E entre essas ligações, sempre existem os fosfatos, representados pelas gomas brancas.